Oi gente, eu sou a professora Aline e vamos falar de sociologia e de Max Weber. O nosso tema de hoje é a sociologia compreensiva do Max Weber. Queremos compreender o método de pesquisa que o Weber traz, chamado de sociologia compreensiva. Então vamos relembrar que Max Weber é um dos sociólogos clássicos da sociologia e na sociologia somos uma ciência, temos métodos de pesquisa que vão diferenciar de um autor para o outro, de um sociólogo para o outro, e o método do Weber vai se chamar sociologia compreensiva. Vocês já lembram? Já conseguem relacionar por quê? Né? Lembram que o Weber está sempre pensando na ação individual. Então, será que ele está tentando compreender a ação individual? Por isso que a sociologia compreensiva? E vocês se lembram também que o Durkheim tinha um método chamado funcionalista e o Karl Marx tinha o método dialético? Então, cada um com seu método, todos contribuindo para o pensamento da sociedade. E vamos refletir agora para você. Para você, de que maneira a sociologia pode compreender a realidade? Como que você acha que dá para a gente pesquisar a vida em sociedade e buscar alguma solução para o que está meio errado? Ou tentar entender, meu Deus, como chegamos nessa sociedade hoje em dia? Para você, como é que a sociologia pode fazer isso? Será que você tem um método novo aí? Ou qual desses que a gente já conhece você está concordando mais, achando que faz mais sentido? Vamos lá! Realidade. Para Weber, a realidade não é definida pelos fatos sociais nem pela economia. De quem que ele está falando aqui, né? Está falando dos fatos sociais, quem fala isso é o Durkheim, né? A gente estuda aqui os fatos sociais, o que são fatos, as instituições, as coisas que todo mundo segue, as regras e tal. E nem pela economia, porque o Marx, ele estudava a sociedade através do viés econômico, né? Mas o Weber vai falar, nada disso, a gente vai estudar a realidade de outra maneira. Para ele, a realidade é complexa, infinita e pode ter inesgotáveis significados, de maneira que não é possível explicá-la completamente. Por exemplo, nós temos uma imagenzinha aqui que vai representar diferentes pontos de vista. Eu nunca entendi a técnica de design nesse negócio, mas nós vemos aqui um olhando para um ladinho ali dos palitinhos e falando, são 4. E o outro fala, não, são 3. E dependendo do lado em que eles estão, realmente, um lado tem 4 e um lado tem 3. Eles estão olhando o mesmo objeto. Então, o ponto de vista é o que está valendo ali. Eles veem coisas diferentes porque eles estão em lados diferentes, em perspectivas diferentes, né? Então, o Weber vai falar isso pra gente. A gente vai tentar entender aqui através do aspecto individual, através do estudo de cada indivíduo. Por quê? Não vai se repetir, não vai ser sempre uma regra, sempre uma lógica. A realidade é complexa, pode ter muitos significados. Ele fala assim, se você quer ser um cientista social, você tem que entender que você só vai conseguir entender um pedacinho ínfimo de toda a realidade, porque vai variar muito, né? Temos indivíduos diferentes, inesgotáveis significados. A ciência, portanto, não é a tradução da realidade, mas um conhecimento provisório e parcial dela. Então, a ciência não vai traduzir tudo pra gente, é assim que funciona e pronto. Não, a gente tem um conhecimento pequeno de alguma partezinha da sociedade, de algum setor, de alguma época. E é isso que importa. Se até nas ciências exatas, de vez em quando vem um novo físico lá e faz novos cálculos e diz o primeiro estava errado, imaginem aqui na nossa sociedade, né, na nossa análise da vida social. Ainda de acordo com Weber, é impossível na ciência social um método científico definido, pois ele também é reflexo do seu contexto social e histórico. Então é isso que o Weber está dizendo para a gente, né? Não tem como a gente ter um único método para entender, e o método dele ele vai se chamar de microsociologia, né? Porque a gente vai partir do pequeno, do particular, de cada açãozinha, para tentar entender esse todo dessa sociedade gigantesca e cada dia mais complexa. Indivíduo e sociedade. Por que Weber compreende que a realidade pode ter infinitos significados? Porque são os indivíduos que constroem a sociedade através das ações sociais. Temos aqui um gifzinho, né, de vários indivíduos correndinhos se juntando ali para formar um todo, né?
Então, o Weber vai dizer pra gente que a realidade vai ter muitos significados, porque cada indivíduo vai ter diferentes ações. Falamos bastante, né? Mas temos que focar muito nisso, porque esse é o grande diferencial do Weber. Para a gente entender a sociedade, a gente parte do indivíduo. Weber entende que o indivíduo tem vontade própria e por isso acreditava que para compreender a vida em sociedade era preciso entender o que estava levando o indivíduo a agir de determinada maneira. Falamos muito a palavra indivíduo aqui, né? Vamos trocar para sujeito. Então o sujeito vai tomar atitudes por suas expectativas, por suas próprias motivações. Por exemplo, a gente segue uma profissão por quê? Por qual motivação? Será que é pelo salário? Será que é pela vocação? Vamos pensar em professor mesmo, né? Será que todo mundo que é professor é pelo mesmo motivo? Todo mundo tinha pais professores? Ou todo mundo acha o salário maravilhoso? Ou todo mundo tem uma super vocação, adora esses adolescentes lindos e maravilhosos? Provavelmente cada um vai ter uma diferente motivação. A gente não pode generalizar tanto, né? Então a gente tem que conhecer aos pouquinhos. Para o Weber, a sociologia deve entender a sociedade através da compreensão do sentido das ações dos indivíduos. Tentamos compreender cada açãozinha individual. Por isso, a realidade não é objetiva, ela pode ter infinitos significados, afinal, está carregada de subjetividade, como as opiniões particulares e pelos valores culturais, costumes e tradições de cada sociedade em cada período. Então, temos uma realidade subjetiva. Numa mesma cidade, nós temos pessoas seguindo diferentes religiões, nós temos pessoas estudando em diferentes escolas, nós temos pessoas com profissões diferentes. E isso vai ter uma grande variedade de significado para o conjunto da sociedade, né? E vamos de atividade. Na visão de Max Weber, a função do sociólogo é compreender o sentido das chamadas ações sociais e fazê-lo encontrar os nexos causais que as determinam. Segundo o autor, a ação social é aquela que é orientada ao outro. Então vamos para o exemplo do guarda-chuva. Ação social não é quando chove nós abrimos o guarda-chuva ali porque é uma ação individual só para nós, né? Mas se choveu, a gente viu uma pessoa se molhando, a gente divide o nosso guarda-chuva, dá uma carona no guarda-chuva, isso é uma ação social, porque está envolvendo o outro indivíduo. Então, a sociologia tem que compreender essas ações, né? O que eventos fazem a nós termos essas ações. E agora vocês vão pensar em uma ação. Pense em uma ação que você já fez pensando em outro indivíduo. Escreva um parágrafo em outro caderno. Então, na sua vida, pense em alguma coisa que você fez aí, levando outra pessoa em consideração. E escreva sobre isso, para a gente tentar entender as motivações, as expectativas. E é isso aí.
E aí, qual exemplo vocês usaram? Qual ação vocês já fizeram que pensou em outro indivíduozinho, em outro coleguinha, em outra pessoa? Bom, resposta pessoal, claramente. E para Weber, a ação social é qualquer ação do indivíduo que é orientada pela ação de outros indivíduos. Por exemplo, a eleição de qualquer representante, seja um deputado ou um síndico ou um representante de grêmio estudantil. O eleitor vota orientando-se pelos comentários, pela intenção e até mesmo pelo voto de outros eleitores. Então, vocês já pararam para pensar o que motiva a gente a votar em alguém? Seja pelo grêmio, o síndico de prédio ou, né, o presidente, o governador, o vereador. Será que nós estamos votando por que tipo de ação? É porque nós vemos as outras pessoas votando? Ou porque eles têm uma boa proposta? Ou porque nós já vimos coisas boas que eles fizeram? Ou os pais deles fizeram coisas boas? O Weber vai falar muito sobre isso pra gente, né? Essas ações individuais vão ter diferentes motivações. Cada pessoa vota num candidato por diferentes motivações e expectativas também. É isso. Método de pesquisa. Vamos focar aqui no método do Weber, o método compreensivo. Weber destaca que mesmo o cientista, enquanto indivíduo, carrega valores e subjetividade, né? Então, se a sociedade é feita pelos indivíduos e nós mesmos indivíduos, né, ainda não veio um alienígena aqui para estudar a sociedade. Então, somos nós que fazemos aqui a sociedade que vamos estudar sobre ela. E nós também somos subjetivos, nós já temos opiniões sobre as coisas, nós já temos os nossos gostos, as nossas expectativas. E aí, por isso, uma vez destacamos que para esse sociólogo é impossível ser neutro, isto é, imparcial, objetivo. Então, se a gente já tem todos esses pontos de vista, como é que a gente vai estudar alguma coisa como se a gente não soubesse nada sobre ela, como se a gente não tivesse opinião sobre ela, né? É difícil ser neutro, não ter uma posição. Ao ter consciência dessa condição, o sociólogo deve controlar essa subjetividade através de procedimentos rigorosos de pesquisa. Dessa maneira, será possível compreender e propor soluções para os problemas sociais. Então, assim, nosso querido amigo Weber, ele vai falar muito sobre como um cientista deve trabalhar e como um político também deve trabalhar. Ele tem textos maravilhosos sobre isso. E aí, uma das dicas que ele fala, ó, vocês são sociólogos, vocês querem estudar a sociedade, vocês têm que controlar aí essa posição, essa parcialidade de vocês para entender a sociedade, tá? Porque senão vocês não vão ter um resultado neutro, um resultado que diga exatamente sobre o fenômeno social que vocês estão estudando. Então, se vocês querem estudar uma religião, tentem não pensar muito sobre quanto essa religião já impactou você. Vamos estudar o fenômeno aqui através de todas as ações dos indivíduos e tal. Então, deixa de lado um pouquinho aí a sua subjetividade para a gente chegar num resultado bom. É necessário seguir os métodos e rigores científicos para construir um conhecimento que seja reconhecido como válido universalmente. Cabe à ciência mostrar os diversos caminhos e suas consequências. Então, se a gente quer estudar alguma questão cientificamente na sociedade, a gente tem que seguir algum método bem rigoroso, que deixe claro, olha, nós analisamos essas pessoas nesse determinado período de tempo, por esses fenômenos e etc. Com cuidado, sem deixar a nossa opinião aparecer. Vamos seguir um método para chegar a um resultado confiável. Compreender as motivações. Para Weber, a ação humana tem necessariamente um sentido. Todas as nossas ações têm um sentido, uma causa e um objetivo. Portanto, é possível conhecer as ações de vários indivíduos para compreender a sociedade e a sua estrutura. Por exemplo, para Weber, não são as instituições sociais que produzem os indivíduos, mas ao acreditarem na importância das instituições, os indivíduos as seguem e as reproduzem.
Então, diferente das ideias que a gente já tinha visto da sociologia, tipo Durkheim, né? O Durkheim está sempre aqui porque ele é o oposto do Weber. E aí ele falava assim, não, as instituições estão aí e elas ditam as regras, a gente nasce e a gente vai seguindo o que já está posto e ponto final. Mas o Weber, ele fala, não, as instituições elas continuam existindo porque nós, indivíduos, vemos sentido nelas. Nós vemos sentido, a escola realmente funciona, gente, então vamos fazer ela continuar. O indivíduo toma essa decisão. Para compreender a sociedade a partir do indivíduo que nela vive, é necessário verificar as intenções, as motivações, os valores, as expectativas que orientam as ações dos indivíduos na sociedade. Desse modo, o ponto de partida da sociologia weberiana, então a sociologia weberiana, os autores que vêm depois do Weber, a gente vai chamar, que concordam com ele, né, seguem a mesma linha, a gente chama de weberianos. A sociologia weberiana é a compreensão da ação dos indivíduos atuando e vivendo em situações com determinadas motivações e intenções. Vamos lá. Um dos principais fundamentos da compreensão de fenômenos sociais estruturais, como o capitalismo, o Estado, as religiões, os regimes políticos e as formas de poder e dominação, residiria na análise das ações individuais ou de um conjunto dessas ações. Então, para a gente tentar entender a estrutura da sociedade ou cada fenômeno, queremos entender a estrutura da sociedade capitalista, ou da sociedade feudal, ou de sociedades tribais, de comunidades diferentes. Quando a gente for estudar cada coisinha dessa, nós temos que entender a partir da análise individual de cada grupinho desses. Vamos de atividade. Nossas escolhas têm relação com as escolhas que outras pessoas fazem. Estamos imersos em contextos sociais que nos influenciam e que orientam nossas ações individuais. Quando você consome algum produto, você está se orientando subjetivamente pela ação de outros indivíduos. Reflita sobre seus atos de consumo e em que medida eles podem ter sido motivados pela ação de outros indivíduos. Escreva um parágrafo em seu caderno. Então a gente já falou sobre o voto, né? Quando a gente vai votar, que motivações a gente tem? A gente foi influenciado por outras pessoas ou pelas propostas do candidato? E aqui, nas ações em relação ao consumo, quando a gente consome alguma coisa, pensem em alguma coisa que vocês compraram, queriam muito, muito, muito e que outros indivíduos estavam influenciando vocês. Quais eram essas ações? Pensem um pouquinho aí, escrevam para nós.
E aí, o que vocês responderam? Resposta pessoal, é claro, precisava refletir aí a partir das ações de consumo que você já praticou para comprar algum produto, né, de alguma marca, programa de TV, uma novela, uma série, uma personalidade que você segue nas redes sociais, uma música que você escuta, etc. Será que essas ações possuem relação com as ações de outros indivíduos? Então era isso que a gente tem que pensar, né? As pessoas, os blogueiros que a gente segue no Instagram, será que a gente pensa nessas ações dessa pessoa? Será que a gente está seguindo essa galera porque várias outras pessoas, vários colegas estão seguindo também e a gente vai compartilhando uns com os outros, né? Então nossas ações de consumo também vão reproduzir uma ação social. E é isso, gente, vamos retomar. Na aula de hoje a gente viu a sociologia compreensiva, que é o método de pesquisa do Max Weber. Ações e motivações são fundamentais para o entendimento sociológico. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!